Irmãos, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje e o nome dessa série é Vivificados e vai ser uma série onde nós vamos abordar o que Deus pode fazer por nós quando nós clamamos por vida, clamamos por um avivamento, clamamos e ansiamos por aquilo que a gente entende como avivamento, né? Eu sei que esse fim de semana aí rolaram alguns eventos que tem a ver com isso. Não, acho que a gente foi oportunista não, porque a gente está pensando nessa série tem um tempinho já, né? Parece que a gente foi oportunista pra caramba. Teve um evento aí avivamento, e gente, vamos fazer uma série? Mas não, na verdade a gente já está pensando nela desde o ano passado. O povo que nos copia, irmãos. Vocês acham o quê? Tô brincando, tá? Mas é uma série sobre isso, vai ser uma série sobre o poder avivador de Deus, sobre o poder vivificador de Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer. E como que a gente pode experimentar isso? Como que a gente pode ver esses frutos entre nós? Somente a palavra de Deus pode nos responder essa pergunta. Somente a palavra de Deus pode responder isso para nós. E não só responder isso para nós, porque a palavra de Deus também nos convida a procurar por isso. Ela nos convida a procurar por essas respostas e não procurar apenas por respostas, mas ela nos convida também a procurar as visitações de Deus a nós. Deus nos visitando, Deus vindo até nós. Então, essa série quer nos ensinar a ver Deus sendo Deus. Ver quem Ele é de fato. A gente quer chegar num lugar onde a gente vai ver Deus em ação. Nas nossas vidas, na nossa comunidade, aonde a gente colocar os nossos pés. Porque nem tudo que nós chamamos de avivamento é avivamento de verdade. Nem tudo que a gente vive é avivamento de verdade, mas uma coisa eu sei, Deus pode avivar a gente. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode falar conosco e é isso que a Bíblia diz. Deus pode nos renovar, Deus pode nos visitar, Deus pode se manifestar e manifestar em nossas vidas, no nosso meio, o poder extraordinário dele de trazer vida dentre os mortos, de curar corações ressecados, de soprar nos nossos ouvidos, de trazer luz onde está escuro. Ele tem poder para isso. E hoje nós vamos ver uma oração de lamento, de angústia, que demonstra esse desespero por Deus. E eu quero pedir então para que você possa abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, no capítulo 63. Isaías capítulo 63. Se você não tiver com Bíblia aí, tiver alguém perto de você, você pode se achegar. Se você não tiver com ninguém perto de Bíblia aí, com Bíblia perto de você, você pode acompanhar aqui atrás o texto bíblico. Isaías capítulo 63, nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero que você dê bastante atenção a essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país, os nossos adversários pisaram no teu santuário, nós nos tornamos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Vira a página comigo, a gente vai ao capítulo 64 também. Ah, se fendesses os céus e descesses,
Se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo queima os gravetos, como a água fervendo, para fazer notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Até aí. Nós estamos diante de um texto onde o profeta Isaías está orando em forma de lamento. E lamento é uma forma de oração muito frequente na Escritura, também é uma forma de texto, é uma forma de escrita. Nos Salmos, nos profetas, em outros lugares, nós temos vários lamentos. E o lamento é uma oração que tem indignação, tristeza, angústia, amargura, lembranças do que Deus fez no passado, contrastes, mas isso nunca ultrapassa a linha para murmuração. E o contexto aqui do profeta e desse texto é de que o povo, e esse aqui é o povo de Israel, o povo que Deus tinha chamado para ser dele, é incapaz de se salvar. É incapaz de se libertar dos seus próprios pecados. O começo do texto, do capítulo 63, Deus diz assim: ninguém pôde salvar esse povo, então eu mesmo tive que salvar, porque ninguém consegue se salvar. Eu tive que ir lá fazer alguma coisa. O povo de Deus estava vivendo nas sombras da sequidão espiritual, da aridez espiritual, e estava sendo disciplinado por Deus. E agora, eles estavam sentindo que Deus estava ausente. Onde está Deus? Esse sentimento que eles tinham. E o sentimento aqui do profeta, que está falando aqui na perspectiva de um remanescente fiel que está dentro daquele povo, é de abandono. Deus abandonou a gente. É de exílio. É de estar fora dos eixos. É de estar com a vida acabada, desanimada. As expectativas todas daquele povo não foram atendidas. Nossos inimigos estão nos atacando, nós não conseguimos mudar, nossa vida não parece ir para frente, está tudo ruim, as expectativas que nós tínhamos de ser alguma coisa não vai. Deus existe, eu sei que Ele existe, mas por que não parece que Ele existe? Por que está tudo tão escasso na minha vida? Era esse o sentimento que eles tinham. Então o profeta começa a orar, e assim, orando, também nos ensina a orar quando a gente vive nas sombras, quando a gente vive na escuridão. Eu quero que você acompanhe comigo, você já sabe que você vai acompanhar comigo os versículos, então eu vou pedir mais uma vez para que a mídia possa só acender um pouquinho, para você poder ler a sua Bíblia. Versículo 15 diz assim: olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? O profeta começa com o imperativo: olha para nós. E ele não está pedindo um movimento físico de Deus, de olhar. É um movimento de orientação de Deus. Pedir para Deus olhar é pedir para que Ele não seja ignorante diante dessa situação, da situação de desolação, de tristeza, de angústia, de pecado. Olhar para mim, olha para nós, é um pedido de intervenção. É pedir que Deus venha.
O profeta aqui está clamando a Deus para que Deus renove a sua atenção e preocupação pelo seu povo. Mas é claro que Deus controla todas as coisas, sustenta todas as coisas, nós sabemos disso. Nós sabemos que se Deus desviar o olhar de nós por um segundo, nós vamos nos desintegrar, não é isso? E o profeta também sabe disso. É por isso que ele está pedindo para que Deus renove a demonstração visível da preocupação dele com o povo. É isso que ele está pedindo aqui. Mas ele não pede só para que Deus renove a preocupação, mas para que Deus também renove os seus afetos. Onde estão a tua ternura, os teus afetos? O profeta está perguntando onde estão aquilo que Deus tem no seu, onde está aquilo que Deus tem no seu, está no seu coração, tem no seu coração. Onde está, Senhor, a sua bondade? Onde está a sua ternura, o seu sentimento por nós? E o fim do versículo 15, a nossa tradução no português não consegue compreender bem o que quer dizer. Porque a pergunta de Isaías é: as tuas entranhas não se comovem mais? Os sentimentos mais profundos do seu coração, Deus, não existem mais? Porque não parece que existem. Agora, ele faz essas perguntas porque ele sabe que Deus tem esses sentimentos. Ele sabe que Deus se comove. O profeta está orando apoiado na própria realidade de Deus. É por isso que ele pode dizer: onde está a sua ternura? Porque ele sabe que Deus tem. Mas se nós não experimentamos Deus, nós não podemos orar de acordo com Deus. Se nós não experimentamos a realidade de Deus, nós nunca poderemos dizer qual é a realidade de Deus. O profeta sabe que Deus tem isso. Nós não podemos orar assim como ele, a menos que nós saibamos que não importa o quão árido esteja o nosso coração, quão sofrido esteja, Deus ainda está disponível e as suas afeições são a demonstração da glória dele, que também está disponível para podermos experimentar. E vou falar uma coisa para você. Não há oração mais poderosa e mais perigosa para as trevas do que aquela quando nós olhamos para a vida e a vida já perdeu as cores. Está escura, acabada, destruída. E nós dizemos na nossa oração: por que você me abandonou? E ainda assim nós obedecemos. Isso é uma oração perigosa. E é isso que ele está sentindo. E é essa confiança que o profeta continua demonstrando. No versículo 16, se você ver comigo, diz assim: mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor é o teu nome desde a antiguidade. Para nós, do nosso tempo, ver isso aqui é fácil, porque a gente aprendeu que Deus é pai, não é padrasto. A gente aprendeu isso na vida. A ideia da paternidade de Deus foi muito desenvolvida no Novo Testamento, muito por causa de Jesus, muito por causa do Pai Nosso. Mas no Antigo Testamento não era tão bem assim. Raras vezes Deus foi chamado de pai no Antigo Testamento. Mas aqui o profeta apela exatamente para isso. Deus, tu és o nosso pai. Você é o nosso pai. E nós ouvimos muitos nãos dos nossos pais na nossa vida. Quem é pai sabe que não é uma palavra assim que usa frequentemente. Se os filhos ganhassem R$1 por tanto de não que eles ouvem, quanto assim, a poupança deles estava milionários. Porque não é uma palavra frequente. Mas agora, o não de um pai, o silêncio de um pai é diferente de um não, de um silêncio de qualquer outra pessoa, não é mesmo? Porque o não de um pai é um não comprometido. O pai sabe o porquê do não. É um não comprometido com a disciplina, com a transformação, com a mudança, com o futuro do filho. É por isso que ele diz não. E é por isso que ele está dizendo: tu és o nosso pai. Se você está dizendo não para a gente, Deus, se você está afastado da gente, qual é o comprometimento? Porque tu és o nosso pai. Ele cita Abraão, Israel, aqui nesse versículo,
Porque aquele povo era conhecido por ser os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. Mas esse povo aqui se tornou tão pecador que se Jacó e Abraão ressuscitassem dos mortos, chegassem naquele tempo e vissem aquele povo, eles falariam assim: nem conheço vocês. Vocês não se parecem comigo. Vocês não aprenderam nada de mim. Vocês não aprenderam nada sobre a minha fé. Esse povo aqui não aprendeu a andar nos passos de fé dos seus patriarcas, porque eles estavam atolados nos seus pecados. E não só isso. O profeta está mostrando que a confiança na ancestralidade biológica, nos patriarcas, na herança cultural, sabe aquele negócio de filho de crente é crentinho? A confiança nisso não servia de nada. Abraão e Jacó, que é Israel aqui, já estavam mortos e eles não podiam fazer nada no presente. Em algum momento seu pai vai morrer, em algum momento a sua tia vai morrer, em algum momento aquela pessoa que fez uma oração por você vai morrer, em algum momento aquela pessoa que falou, fez uma profecia para você vai morrer, e você vai ter que dar conta de você para Deus. Isso não pode afetar no presente. E ele continua, o versículo 17 diz: ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. E esse texto aqui parece um pouco confuso. Como assim? O profeta está colocando a culpa em Deus por estarem pecando? O profeta está dizendo: por que você faz isso com a gente, deixar a gente se desviar? A culpa é de Deus quando o nosso coração fica frio. A culpa é de Deus quando nós estamos desanimados espiritualmente. A culpa é de Deus quando a gente começa a se envolver com os nossos pecados. Como assim que esse profeta está dizendo isso? E a resposta é não. Na verdade, o profeta está mostrando aqui para a gente não de quem é a culpa. O profeta está mostrando qual é o caminho que nós vamos trilhar quando nós entramos pela porta da frieza, quando nós entramos pela porta do pecado, quando nós começamos a insistir em caminhar nas zonas do perigo, quando nós começamos a insistir em caminhar na direção de onde é perigoso. O profeta só está mostrando o que acontece com a gente. A verdade é que à medida que nós vamos nos afastando de Deus, o nosso coração vai endurecendo, vai cauterizando, começa a ficar frio, nós vamos desanimando, nos afastando. E sabe de quem é a culpa? De quem é a culpa, irmãos? De Deus? Que, irmãos? A nossa. E aí chega um ponto que Deus entrega a gente para a gente mesmo. Deus nos entrega a nós mesmos. É isso que a Bíblia chama de endurecimento. Mas eu quero também que você entenda que nós é que impulsionamos Deus a fazer isso, a nos entregar. Israel, esse povo aqui, achava que poderia flertar com os ídolos, cometer as piores atrocidades. Israel achava que poderia roubar os pobres. Israel achava que poderia entregar seus filhos em sacrifício. Eles começaram a fazer isso, pegar os filhos, colocar em sacrifícios, bebês, para outros deuses. Israel achava que eles poderiam simplesmente ir nos cultos, cantar nos cultos, fazer qualquer coisa nos cultos. Israel achava que isso, e no final fazer um monte de coisa errada, e Deus apareceria lá para salvar eles. Israel achava isso. Não, daqui a pouco Deus vai vir salvar a gente dos nossos problemas. E em certo sentido, essa expectativa está certa. Eu quero que você ouça isso de verdade, meu irmão. A graça de Deus é de graça. A graça de Deus não pode ser paga, não pode ser comprada, não tem custo nenhum para nós. E a graça de Deus nunca vai acabar.
Isso é uma verdade bíblica, mas também é verdade que Deus não vai permitir que a graça dele seja depreciada, desonrada, banalizada. Deus sempre desejou que a sua graça fosse glorificada, não barateada. Nós vamos acariciando os nossos pecados, fazendo eles de bichinho de estimação. Nós sempre estamos andando perto deles. Não vira o nosso amigo, mas vira o nosso colega. Nós sempre estamos nos limites. E nós temos a ilusão da segurança de que quando nós nos cansarmos disso, é muito fácil só deixar e voltar. Mas como que a gente pode ter certeza de que a gente vai conseguir voltar? Como nós podemos ter tanta certeza de que é só voltar depois no final? Como nós vamos ter tanta certeza de que Deus não nos entregou as nossas próprias mazelas? Provavelmente você já teve essa experiência de ter coisas que você quer mudar, de ter coisas que você quer fazer melhor e não conseguir. Todo mundo já teve essa experiência. É porque existe algo que a gente precisa aprender urgentemente. Os nossos melhores esforços desmoronarão debaixo da força dos nossos pecados. Quando Deus se retira, o pecado vai tomando conta do nosso coração. Quando nós nos entregamos às nossas friezas, quando nós nos entregamos aos nossos desânimos, quando nós nos entregamos aos nossos pecados, simplesmente o pecado vai tomando conta do nosso coração, igual o Comando Vermelho toma conta lentamente de uma comunidade, daqui a pouco está uma desgraça lá. É assim. E veja, eu estou dizendo isso num tempo em que a palavra escolha é uma palavra que todo mundo usa para se defender. São escolhas. Meu Deus, espero que seja a chuva de Deus sobre nós. Todo mundo usa a palavra escolha para se defender. Mas sabe o que todo mundo esquece? Eu, você, as pessoas esquecem que Deus também tem escolhas. E as escolhas de Deus são livres de verdade. As escolhas de Deus são livres. Nós podemos cair diante dele e implorar, cheios de remorso, mas nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos ser mais espertos do que Deus. Mas se é assim, então por que o profeta está pedindo? Se há endurecimento, por que o profeta está pedindo? Por que pode ter esperança nisso aqui tudo aqui? Porque por mais que esse aviso deva gerar temor em nós, ele também deve gerar um tipo de esperança em nós. Por quê? Porque só Deus pode nos endurecer. Mas se é só Deus que pode nos endurecer, somente Ele pode nos desendurecer. É Ele que pode nos tornar sensíveis novamente. É Ele que pode aquecer novamente o nosso coração. É Ele que pode, somente Ele que pode. É Ele que pode reacender a chama, não a nossa capacidade. Deus precisa fazer algo por nós. Nos versículos 18 e 19, o profeta continua examinando a condição derrotada daquele povo, como eles deixaram Deus, como eles foram esfriando, como eles se tornaram apáticos espiritualmente, e conforme ele vai fazendo isso, o coração daquele profeta começa a explodir de um desejo por uma nova visitação de Deus pelo seu povo. O profeta não está se aguentando mais por dentro. Ele deseja que Deus venha, ele deseja que Deus intervenha, ele deseja que Deus desça para fazer por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então entra o capítulo 64 e nos primeiros versículos ele diz, como com um grito, uma exclamação de dentro do fundo da sua alma. Eu quero que você leia comigo os primeiros versículos do capítulo 64. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti.
Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Esse é o centro dessa passagem. O verbo aqui no original usado para fender não é só abrir, igual o Cláudio está lá na porta abrindo para as pessoas passarem. O verbo aqui é forte, é rasgar, é romper violentamente, é despedaçar. O profeta não está pedindo uma visita cortês de Deus. O profeta está pedindo uma invasão de Deus na realidade humana. Uma invasão no nosso mundo. O profeta está desesperado para que a barreira entre o céu e a terra seja destruída. Completamente. As figuras são chocantes, meus irmãos. Os montes estão tremendo, o fogo acendendo os gravetos, já quase esfarelando, como muitos corações aqui nessa noite. A água fervendo, borbulhando pelo calor do fogo de Deus. São as figuras. O profeta está desejando vida. No fundo, na nossa teologia, na nossa teoria humana, o profeta está desejando o que os livros, as teorias, os teólogos do mundo chamam de avivamento. Mas nenhum dos livros, teorias, teólogos, eventos, meu Deus, a frase que eu vou falar agora, meu irmão. Nenhum dos livros. Quer tá queimando uma coisa atrás, gente? Nenhum dos livros, nenhuma das teorias, nenhum dos teólogos, nenhum dos eventos podem produzir um avivamento. Porque a visita de Deus não é um fato histórico, não é um fato geográfico. Não é a gente se reunir num estádio de futebol para fazer algo. Avivamento não é organização de eventos. Avivamento não é programação. Avivamento é a intrusão vertical de Deus na nossa realidade. E isso é incontrolável. Isso ferve a água da nossa inconstância. Isso ferve a água da nossa apatia. Isso ferve a água, isso acende os gravetos secos dentro de nós. É assim. Não tem como controlar a Deus. Vai lá fora agora lá e fica segurando, sei lá, um pedaço de ferro. Vai lá e fala assim: eu consigo controlar a força de Deus. Vai lá. Que propício. Veja a segurança das nossas reuniões. Veja a segurança dos nossos ajuntamentos. Nós estamos aqui reunidos. Não sei quantas mil pessoas estavam reunidas lá. Nos nossos cultos de avivamento, dos eventos da igreja brasileira, veja. Mas você já parou para pensar? Se o Deus que derrete as montanhas descesse aqui no nosso culto agora, nós sairíamos vivos? Nós aguentaríamos, nós suportaríamos a sua presença? Nós saberíamos que é Ele que está nos respondendo? Nós estaríamos pedindo que Ele desça? Esse é o nosso desejo? A verdade, meus irmãos, é que se Deus realmente descesse onde as pessoas estão pedindo Deus, a metade das pessoas morreria. Mais da metade das pessoas morreriam. É assim. E eu quero que você perceba que o profeta está argumentando com Deus. E não tem problema nenhum argumentar com Deus nas nossas orações. A grande questão que eu tenho para você é: qual argumento você está usando com Deus? Qual argumento que você usa com Deus é sobre Deus? Porque o argumento do profeta é: faça isso. Rasgue os céus, desça, para quê? Para que eu possa ganhar todo o dinheiro do mundo? Para que eu me sinta bem? Faz isso, Senhor, para que eu tenha minhas emoções controladas? Não, meus irmãos.
Faça isso para que a sua glória seja vista, para que o seu nome seja conhecido, para que as nações tremam. Sabe qual é o argumento do profeta diante de Deus? A própria glória de Deus. As suas orações são sobre Deus, são sobre a glória de Deus. Os seus pedidos são sobre Deus receber mais glória. Irmãos, eu quero que vocês fiquem sem muita... Não precisa ficar com medo da chuva, não. Prestem atenção no que Deus está falando, amém? Amém, irmãos? Amém? Não precisam ficar, como é que fala? Agitados. Isso aí, sumiu a palavra na minha cabeça. Não precisa, todo mundo está cuidando de tudo, os carros ali vão ser levados pela chuva sem nenhum problema, pode ficar tranquilo. Tá? Provavelmente já estão todos lá na Cachamorra ou em algum lugar. Mas Deus está falando aqui dentro, amém? Amém. Suas orações são sobre Deus, meus irmãos. São sobre a glória de Deus. Os seus pedidos são sobre Deus receber mais glória, ou seus pedidos são para que você tenha aquilo que você está desejando muito? O que é que o profeta está pedindo? Olha só, o profeta está triste, está abatido, e nessa condição, o que ele está pedindo? Quando você está triste, quando você está abatido, quando você está desanimado, o que você pede? Porque o profeta está pedindo Deus. Ele não está pedindo só o fim da tristeza. Ele está pedindo Deus. Ele não pede só o fim daquilo que poderia afetá-lo. Ele está pedindo Deus, porque Deus é a solução dos nossos problemas. Para o profeta, tudo que aquele povo, ele, todo mundo precisa, sabe o quê? Deus. Quando você lamenta, o que você pede? Quando você fica triste, qual é o porquê? E se está triste, o que você pede? Isso é importante porque orar é conversar com Deus, e ele está falando com quem? Deus. Sobre quem? Deus. É isso. E é impressionante para mim, porque as pessoas dizem assim, eu tenho muita intimidade com Deus, sabe? Já viu isso? As pessoas dizem assim, não, eu tenho muita intimidade, eu sou uma pessoa que estou assim coladinho com Jesus, sabe? Estou coladinho com Deus. Mas quando você vai ver a forma que elas se relacionam com Deus, você vai ver elas orando, é sempre sobre as prioridades delas. Todas as vezes que elas estão falando com Deus é sobre elas. Ah, Senhor, como eu queria aquilo, como me dá aquilo, Senhor, aquela coisa. Ah, Senhor, a pessoa fala assim no final, nossa, orei e fiquei bem. Mas se você for ouvir oração, é só sobre as necessidades da pessoa. É claro que você ficou bem, porque oração para você é um recurso terapêutico. Você acredita que você está sentado num divã e Deus está anotando lá igual um psicólogo. Mais o quê? Ah, eu estou tão triste com fulano. É claro que você sai bem da sua oração. Isso não é intimidade com Deus. Porque o grande assunto da nossa oração é Deus. Os nossos maiores pedidos devem ser por Deus. Tudo que nós queremos é Deus. Tudo que essa igreja deveria pedir é Deus. Tudo que você deveria pedir na sua vida é Deus. Deus, mais Deus. E ele continua no versículo 4 que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Até a defesa civil está me atrapalhando. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E essa é uma passagem linda demais. Veja, o profeta está argumentando com Deus sobre ele mesmo, baseado no caráter de Deus. E sabe o que o texto está querendo dizer aqui? O texto está querendo dizer que não existe um Deus como o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, porque todos os outros deuses exigem trabalho humano. Os deuses das outras nações, das outras religiões, exigem serviço, dinheiro, um trabalhador, exigem que você faça alguma coisa, faça tudo. As pessoas devem alimentar o ídolo, as pessoas devem dar comida para eles, as pessoas deveriam servir aqueles ídolos. A relação dos outros deuses sempre foi do empregador e os seres humanos são os empregados. Mas aqui Isaías começa a mostrar a grande diferença. Ouvidos não ouviram, olhos não viram desde a antiguidade um Deus como o Senhor, um Deus como Yahvé, um Deus como Jeová que trabalha por aqueles que nele espera. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o nosso Deus trabalha por nós. Ele carrega o seu povo nos braços.
Qual é a essência da religião humana? A essência da religião humana babilônica, cananeia, secular, moderna, não importa. Qual é a essência da religiosidade? É a performance. É o desempenho. Nós temos um Deus, sei lá, uma vaca, pode ser um rato, pode ser o seu namoro, pode ser o seu emprego, pode ser o que for. Nós temos ali um ídolo e nós trabalhamos para ele. Nós fazemos para recebermos as bênçãos. Nós fazemos sacrifício, serviço, a pessoa gasta um dinheirão, a pessoa faz comida, dá uma volta inteira em torno de um quarteirão, dá o dízimo mais alto da comunidade, anda não sei quantos quilômetros de joelho, acende 45 mil velas, faz 30 novenas, 167 orações repetidas e não tem nenhuma escuta. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, é único porque Ele trabalha pelo seu povo. Qual então é o trabalho do povo de Deus? O trabalho do povo de Deus é esperar em Deus. Esperar o quê? Que Ele venha. Esperar que Ele intervenha na nossa realidade. E esperar aqui não é passividade. Vou esperar aqui quietinho aqui quando Deus faz alguma coisa para mim. Não é isso não, meu irmão. É a renúncia da nossa autossuficiência, é dar a glória a Deus por Ele ser o trabalhador, é dizer com todo o ar nos nossos pulmões, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus trabalha por nós, quem pode ser contra nós? Mas por que a essência da mensagem da Escritura é Deus trabalhando por nós? Por que precisa ser assim? Por que esse Deus é único mesmo, diferente de todas as outras religiões, diferente de todos os outros deuses, diferente de todas as outras coisas? Por que é necessário que Deus seja diferente aqui? O profeta vai nos mostrar nos próximos versículos. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 5. Diz assim: tu sais ao encontro, tu Deus, tá? Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Aqui Isaías responde do porquê Deus tem que trabalhar por nós. E ele começa dizendo que Deus sai ao encontro daquele que pratica com alegria a justiça. Olha, que coisa boa, né? Ele diz que Deus vai ao encontro daqueles que se lembram dele nos caminhos dele. E não é só lembrar de observação, é amar a Deus. O texto diz que Deus simplesmente está indo atrás dessas pessoas, mas para mim, isso pode soar como uma tragédia também. Deus está indo ao encontro daquele que é alegre e faz justiça. Quem é assim? Sim, é verdade, Deus encontra aquele que é perfeito. Glória a Deus por isso. Então, acabou para mim. Quem é perfeito? Quem vai ser aquele que vai dizer, eu, para mim primeiro? Quem é? E por quê? O versículo nos diz, porque muito tempo temos pecado. E aí o versículo 6 é um soco no nosso estômago espiritual. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Essa palavra imundo, aqui do versículo, está ligada ao que a gente chama de trapo da imundícia. Isso tem a ver com impureza. É isso que tem a ver. E a tradução mais próxima aqui, não sei se você sabe, que Isaías tinha em mente os panos de menstruação que as mulheres utilizavam naquele tempo, porque não tinha absorvente. Não sei se você sabe disso, absorvente é coisa nova, tá, irmão? Naquele tempo não tinha não. Então elas pegavam alguns panos para poder simplesmente colocar ali naquele tempo, naquele tempo que a mulher passava por isso. É isso que Isaías tem em mente, quando ele diz as nossas justiças são como panos de menstruação. Naquele período, a mulher era impura religiosamente.
Ela não podia estar, porque por várias razões, uma das razões era que contaminava o sangue, não havia saneamento básico naquele tempo. Então, a mulher não podia, então ela ficava separada. Aquele sangue ali era impuro, mas não só isso. Esse é um período que a mulher não pode gerar vida, porque ela está derramando morte, não tem vida. E eu quero que você perceba uma coisa mais profunda ainda. Isaías não está dizendo que os nossos pecados são como trapos imundos. Isaías está dizendo que as nossas justiças, a melhor performance religiosa de Israel, os nossos melhores atos religiosos, a nossa caridade, os nossos sacrifícios, a nossa moralidade, os nossos cultos mais organizados, o nosso louvor, o nosso dízimo, o nosso melhor som, os nossos atos de retidão, isso são, aos olhos da santidade infinita de Deus, impuros. Essas coisas podem ser produzidas, podem ser replicadas, podem ser fingidas, podem se manifestar externamente e não ter nada no coração. É muito fácil fazer isso. Muito fácil. E aqui então o profeta está nos ensinando uma lição que vai desmantelar o orgulho religioso, que destrói a teologia do mérito. E a lição é: nós precisamos de um Salvador. E é aqui, quando nós percebemos que as nossas melhores roupas espirituais estão manchadas, as melhores estão manchadas de morte, é que nós podemos também experimentar trocar essas roupas por vestes de salvação. É aqui que nós sentimos o vento do Espírito soprando e trazendo o cheiro da chuva de avivamento de Deus sobre nós. O texto diz: nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades são levadas pelo vento. Veja, a folha murcha por quê? Porque ela perdeu conexão vital com a árvore. Não tem conexão mais, a vida de Deus. E aí, uma vez que ela é desconectada da árvore, ela perde o peso e perde a estabilidade. E aí o que acontece? O vento da iniquidade leva ela por onde ela estiver. As nossas inclinações tolas, sabe essa coisa que você estava tentando fazer, que você achava que era sabedoria e não é? Essa inclinação tola, meu amigo, simplesmente te leva a uma direção que o vento está levando. E aí quando nós procuramos nos endireitar, sabe onde está? No chão, sendo pisado pelos homens. E essa é a dinâmica do pecado. Primeiro a gente perde a vitalidade espiritual, a gente começa a esfriar, murchar, e aí depois nós perdemos o controle moral, que é ser levado pelo vento para qualquer lado. E aí que nós vamos ver que o pecado torna o ser humano, torna você, torna eu, torna a gente seres humanos frágeis, volúveis, sem substância nenhuma, vítimas de forças que nós não podemos controlar. Provavelmente você já viu isso na sua vida. Tenta, e parece que só está indo de um lado para o outro. Aquele sentimento que você parece uma fraude, uma inadequação, que parece que não consegue avançar. É isso que a gente experimenta, é isso que o mundo experimenta, não é só a gente da igreja não. Sim, o cristianismo possui grandes estruturas. Eu estava falando do evento lá, tudo bem, nada contra o evento, tá, irmãos? Estou usando só de exemplo também, ninguém mandou fazer o evento na data que eu vou pregar hoje, tá? Então assim, o cristianismo é cheio de estruturas. Mas parece que tem um vácuo espiritual. Sim, o cristianismo é, mas não é só aqui dentro. As pessoas lá fora, nas ruas, continuam céticas, desconfiadas. Elas ignoram o transcendente, elas ignoram que existe um Deus. Elas querem simplesmente seguir a vida delas. Quem sabe, né? Eu posso conseguir viver a minha vida sem Deus. Quem sabe, né? Quem sabe eu poder desanimar e fazer a escolha de viver sem Deus? É a escolha mais sábia do mundo. Mas isso não gerou uma sociedade melhor. Isso não gerou uma sociedade mais racional. Na verdade, nós vivemos na sociedade mais ansiosa de todos os tempos. Nós vivemos na sociedade mais angustiada de todos os tempos, cheios de burnout, cheios de cansaço. Nós somos marcados pelo medo, pela insegurança. E se você for pesquisar de verdade o que está no fundo desse sentimento, sabe o que é? Um anseio por algo que rompa o teto de vidro da nossa realidade, que rache isso tudo.
Isso não é de agora, não é do tempo de Isaías, é muito antigo, porque isso vem desde lá atrás, quando no Éden, Adão e Eva, sabedores, comeram daquilo que foi proibido para eles. E ali eles olharam para Deus e disseram assim: adeus, eu não quero mais vocês. E eles afirmaram que queriam viver sem Deus, que eles não queriam saber de Deus. E a partir daí o homem começou a tentar encontrar justiça, tentar encontrar equilíbrio, tentar encontrar coerência. Vive querendo acertar, mas não consegue. Vive tentando encontrar as coisas, tateando no escuro como se pudesse descobrir para onde ele está indo. O homem, nós, os seres humanos, nós somos feitos para serem comunicadores da vida. Mas agora nós nos tornamos agente da morte. A gente toca nas coisas e elas quebram. Nós decepcionamos pessoas. A gente toca e as coisas oxidam, azedam, mofam, desvanecem, apodrecem. Eu gosto de uma frase que diz: nós não sabemos se a morte nos obedece ou nos persegue, porque a cada dia vivido é um dia subtraído da nossa existência. Nós não sabemos disso. E aí é que esse texto nos chama a uma honestidade brutal sobre nós mesmos. De modo que então nós nos abandonemos. E abandonemos junto toda a nossa autoadmiração. Porque esse texto está mostrando que o pecado não é só ruim, meu irmão. O pecado é poderoso. E o melhor da sabedoria e terapia humanas podem falhar e vão falhar por nós. A liberdade que você está tanto procurando simplesmente vai te tornar escravo. Mas eu também quero encher o seu coração dizendo que esse texto aqui não é um texto só que gera desilusão. Não é só um texto triste. Eu falei para vocês no início, eu quero que você se lembre, é um texto de avivamento, é um texto sobre vida, sobre um desejo de ser vivificado. Por isso então que ele nos leva ao mais fundo do poço. Ele nos leva às mais sombrias das nossas impossibilidades, para que no fim, eu e você, no fim de tudo, meu querido, nós possamos mostrar e proclamar a necessidade desesperadora e absoluta que nós temos da misericórdia de Deus por nós. Esse texto exige para que você se agarre com quem está do seu lado e grite do fundo da sua alma: Deus, rasgue os céus e desça sobre nós. O que nós necessitamos precisa descer, não tem como subir. Nós precisamos que você venha sobre os nossos casamentos, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre tudo que nós fazemos na nossa vida. Rasgue os céus e desça. Nós estamos perdidos sem ti, nós não temos nada sem ti. Venha, nós só temos você, Deus. Rasgue os céus e desça e faça o fogo incendiar o nosso coração novamente, esse coração frio e apático que não te ouve há tantos dias, tantos meses, tanto tempo. Rasgue os céus sobre o meu casamento, rasgue os céus sobre a minha casa, rasgue os céus sobre os meus propósitos, rasgue os céus sobre os meus projetos. Intervenha na minha vida, eu não tenho medo. Você que está me ouvindo, meu irmão, você se parece muito comigo, na verdade eu sou muito pior do que você. Muito, sabe de quê? De que muitas vezes a gente está tentando se salvar sozinho. A gente está tentando provar através do nosso trabalho, através das nossas coisas, que a nossa existência é justificável, é validada. Mas Deus está dizendo para nós, através da sua palavra, que esse projeto, esse nosso projeto, está fadado ao fracasso. As nossas melhores performances são insuficientes para satisfazer o infinito. Nós murchamos como uma folha debaixo do vento, da pressão, da performance, do desempenho. Nós precisamos que Deus desça sobre nós. O último versículo do texto que a gente leu é o versículo 8. Ele diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus é um pai, mas Ele também é um oleiro. E se Ele é o oleiro, Ele sabe trabalhar com os barros mais duros. Se nós somos obras das Suas mãos, então Ele nos conhece como ninguém por completo. Ele sabe o que fazer.
Então é confortante saber que a ação extraordinária de Deus não é apenas para validar o poder absoluto de Deus. A ação de Deus é um exercício da paternidade de Deus. E é essa paternidade que nos dá a certeza de que Ele pode nos responder. Porque foi essa paternidade que abriu o caminho quando Ele enviou o seu Filho por nós. Deus desceu, irmãos. Os céus foram rasgados. Deus estava entre nós em Jesus. As montanhas tremeram. A Bíblia diz que na cruz, aquele monte onde estava, a terra tremeu. As montanhas tremeram. O fogo do juízo caiu sobre Jesus. E então aquele homem crucificado, o homem Deus, orou ao lamento mais profundo da história: Deus meu, por que me abandonaste? E o fogo da ira de Deus incendiou o graveto da cruz. Com ele ali. Surpreendentemente, o fogo de Deus não caiu sobre nós, os trapos imundos. Caiu sobre Jesus. Jesus vestiu os nossos trapos de imundícia para que nós possamos vestir as vestes de justiça dele. Meus irmãos, os céus já foram fendidos. Agora o que Deus quer é que nós experimentemos aquilo que os céus estão dando para nós. Mais de Cristo, mais da presença, mais da realidade de Deus, mais de Deus. Meus amados, ele pode até se conter, ele pode até ficar em silêncio por um tempo, mas essa oração aqui exige como registro público, exige como uma declaração permanente de que ele está pronto para nos refazer, que ele está pronto para nos visitar de novo, que ele está pronto para nos responder. E por causa dessa verdade, eu quero que você ouça isso com todo o seu coração. Por causa disso aqui, nós podemos nos aventurar com ousadia, desespero santo e coragem nas regiões celestiais, clamando para que Deus nos visite e desça sobre nós, refaça tudo, mude as estruturas, transforme todas as coisas, derrube as nossas pretensões e nos avive de uma vez por todas, independentemente de onde nós estejamos. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos merecer a misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós só precisamos pedir por ela. Você nunca vai merecer a misericórdia de Deus, mas você pode pedir. Então peça. Peça. E veja novamente o fogo de Deus incendiar o seu coração. Eu não estou falando de meras emoções, eu não estou falando de rituais, eu estou falando de ver o rosto de Deus em Cristo. Talvez você esteja vivendo memórias de uma época em que Deus parecia mais real, o retiro de jovens de 10 anos atrás, o dia que eu me converti há 74 anos atrás, o momento da conversão, ou o tempo que a igreja era melhor. Nossa, como era bom naquela chácara, hein? Nossa, a gente tinha que montar cadeira todo domingo, mas era bom pra caramba. Sabe esse negócio que a gente vai pensando? Talvez você esteja assim, mas meu irmão, não. Talvez sua vida está cheia de atividades, mas vazia de poder. Talvez você está servindo um monte de coisa, servindo um monte de área, mas tem muito tempo que você não tem um encontro real com Deus, tem muito tempo que você não sente Ele, as suas orações estão cada vez mais mornas, mais vazias, é só que chega de noite, deita lá e fala assim: obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, em nome de Jesus, amém. Talvez é isso que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja lutando com o mesmo pecado há muito tempo, pornografia, ira, fofoca, ansiedade, não sei qual é o seu pecado, e parece que Deus parou de te ajudar. E aí você pensa que o silêncio de Deus é uma rejeição de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, esteja quebrado, endurecido pela vida. Pessoas te decepcionaram, você decepcionou pessoas. Você está como um barro seco, duro, cansado dessa vida espiritual. Mas independentemente da sua situação, da minha, da nossa, o que precisamos no fim é a intervenção de Deus. É isso que nós precisamos. E vou te falar uma coisa, Jesus diz que o Espírito sopra onde quer. Ele sopra de forma imprevisível, de forma misteriosa, de forma incontrolável. Eu não posso dizer onde o Espírito vai estar. Eu não posso prever com antecedência onde o Espírito vai estar. Mas eu e você podemos fazer algo aqui hoje. Orar para que Ele sopre no nosso caminho. Orar para que Ele sopre na nossa vida. Orar para que Ele sopre no nosso coração. E quando Ele soprar, meu irmão, enquanto você está nessa santa expectativa e Ele soprar, nós veremos os céus serem rasgados sobre nós e Deus vai nos encharcar com a sua visita. Eu creio nisso. E se você crer, você vai ter um tempo agora para pedir por isso.
E eu quero que você realmente coloque a sua vida diante dele. Realmente coloque o seu coração diante dele. Não fale sobre você. Se você for falar sobre você, só fala assim: é isso que eu sou, eu só preciso de ti. Vem e desce. Vem e desce. Desce sobre a minha vida. Rasga os céus para mim. Rompa a barreira, Jesus. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça.